E aí, pessoal, tudo bem? Bom, recentemente a gente viu um trailer maravilhoso de um jogo que vai ser lançado em breve. Não em breve, vai demorar um tempo para ele ser lançado. Mas é um jogo que marcou muito a vida de muitos jogadores. Inclusive, eu acho que todo mundo que cresceu na década de 90 ou até mesmo o começo da década de 2000 deve ter jogado esse jogo, que deve ter sido um dos jogos mais especiais da infância da galera. Muita gente lembra de GTA com muito carinho, mas se tem outro jogo que a galera lembra com muito carinho também é do Final Fantasy VII. E como a Square tá fazendo um remake desse jogo, né? Eles fizeram um trailer maravilhoso do Cloud encontrando a Ares. E, tipo, tá muito bonito, o jogo tá bem interessante mesmo. Ele vai sair pra PlayStation 4 ou talvez até mesmo PlayStation 5. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui contando um pouco sobre a história do Final Fantasy, o que ela significa, né? E quão profunda ela pode ser. Bom, antes de falar sobre a história, peço que você deixe seu gostei aí no começo do vídeo. Seu gostei ajuda muito esse canal tá começando agora. E os seus comentários, os seus gosteis, tudo que vocês puderem fazer para interagir aí ajuda muito a mim. E principalmente, né, como o canal é pequeno, eu posso ler o que vocês têm a dizer, eu posso ver tudo que vocês têm aí para compartilhar, beleza? Bom, então vamos lá. Final Fantasy VII, né? Foi o sétimo jogo, ó, quem diria, hein? De uma franquia da Square Enix, né? Uma empresa japonesa. Só que quando o jogo foi lançado, a galera achou muito estranho. Por quê? Porque, tipo, Final Fantasy, ele sempre teve jogos que foram lançados lá no Japão e jogos que foram lançados nos Estados Unidos. Então a gente teve Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6 no Japão, só que nos Estados Unidos eles não lançaram esses jogos. Então, por exemplo, eles lançaram o Final Fantasy 3 nos Estados Unidos, sendo o Final Fantasy 6 do Japão. Parece confuso, né? E o que confundiu mais ainda os jogadores foi justamente o fato deles terem lançado o Final Fantasy 7 e, tipo, cadê o Final Fantasy IV? Cadê o 5, gente? Cadê o 6, né? Mas depois de algum tempo, a própria Square ela lançou, né, uma coletânea pro PlayStation 1 mesmo, com esses Final Fantasies perdidos. Bom, de qualquer maneira, eu acho legal pra caramba a história do Final Fantasy VII, não só por conta do que ela trabalha, mas porque ela é uma das histórias mais profundas da história da franquia. Por quê? O criador da série, o Hironobu Sakaguchi, ele tinha acabado de perder a mãe dele enquanto ele estava começando a fazer o desenvolvimento do jogo. Então, nesse jogo especificamente, ele quis fazer uma história de perca, uma história de, tipo, para as pessoas entenderem que, tipo, você pode perder alguém, mas não quer dizer que essa pessoa tenha realmente ido embora ou te deixado, né? Então a gente vê muito isso no Final Fantasy VII. A gente vê inclusive várias críticas, né, ao nosso modelo de vida atual, porque o mundo do Final Fantasy é um futuro distópico, né? Você tem um futuro onde, tipo, sei lá, a tecnologia avançou demais e as pessoas, elas meio que estão se autoconsumindo, digamos assim. Por quê? Porque tem uma organização, né, a Shinra, que meio que tá acabando com o planeta, né? Ela tá pegando muita energia lá e ela vai matar o planeta, né? E o planeta nesse jogo é visto como um próprio ser vivo. Eu por muito tempo acreditei na teoria de Gaia, ou na hipótese de Gaia, por conta desse jogo especificamente. Porque basicamente, né, a teoria de Gaia diz que todos nós, os seres vivos, nós estamos conectados. E que o planeta em si, ele é um organismo só. Se você parar pra pensar, por exemplo, que o ser humano é uma coleção de várias células vivas independentemente e várias coisas funcionando, né? Por exemplo, você tem a sua consciência, mas você não tem controle do seu coração, você não tem controle de outras coisas, porque são coisas que estão vivendo dentro de você independentemente. E a junção de todas essas coisas ao mesmo tempo, trabalhando em conjunto, fazem com que você exista. Então eu meio que acredito até hoje um pouco na hipótese de Gaia, né? Pode não ser aquela coisa mítica, misteriosa que a galera fala, sabe? Principalmente na religião, né? De onde veio a teoria, mas eu acredito que a gente esteja conectado sim, porque nós somos seres vivos que dependemos uns dos outros para existir. E meio que o Final Fantasy, esse Final Fantasy especificamente, ele mostra um pouco disso. Tem depois um filme do Final Fantasy que é muito bom, né, que é Spirit Within, que meio que fala um pouco sobre isso também, né? Mas eu acho que nesse Final Fantasy a gente vê muito disso, né?
tipo, de como a gente tá acabando com a natureza, de como a gente tá destruindo as coisas para ter benefícios, como por exemplo, tecnologia melhor ou facilidades na nossa vida que às vezes não estão compensando, né? Um exemplo, por exemplo, o plástico, né? O plástico ajuda pra caramba a gente, ele barateia muita coisa, mas pensa só quantas vidas marinhas e quanto do nosso meio ambiente não está sendo destruído por conta disso, né? Se é certo ou não, aí é uma questão totalmente moral, né? Porque eu acredito que o próprio organismo, né, ele também vai lidar com isso lá pra frente. Então, muitas pessoas não entendem, né, que tipo, a gente tá destruindo não o mundo das outras espécies, mas o nosso próprio mundo. Porque uma hora a gente vai, por exemplo, acabar com a água do mundo. E aí o que vai acabar? Vai acabar com o ser humano. Por quê? Porque os animais de água salgada, por exemplo, eles vão continuar existindo, eles vão continuar evoluindo. Então a vida em si, ela continua na Terra. Mas talvez a vida do ser humano especificamente não continua. Porque a gente está destruindo literalmente o nosso meio ambiente, não o meio ambiente dos outros animais. Óbvio que a gente mata muito animal. Mas a gente tem que entender que quando a gente acaba com uma espécie, né, isso faz falta no grande balanço, né? E eu acho que o Final Fantasy mostra um pouco disso nas passagens dele, né? Eu acho que o vilão Sephiroth é um ótimo vilão também, a galera gosta bastante dele. E tudo bem que, tipo, sei lá, quando você pensa, na época quando a gente é pequeno, a gente, caraca, a gente idolatra o Sephiroth, mas quando a gente cresce, a gente tende a ver ele como um personagem meio que, tipo, o cara é maluco, completamente doido, saca? Ele quer fazer tudo pela mãe dele, a mãe dele no caso seria Gaia, né? Então é complicada a história. Bom, de qualquer maneira, eu acho interessante também que, tipo, o Sakaguchi ele conseguiu passar muito bem essa história de perda, né? Essa história de você ter um personagem ali que, tipo, daqui a pouco não vai estar mais. Porque ele tava muito inspirado, né? Muitas pessoas falam, né? Ah, mas a depressão, né? Ela é uma grande fonte de inspiração, uma grande fonte de coisa artística. Porque quando a gente quer gritar, é quando a gente quer falar, é quando a gente quer mostrar os nossos pensamentos para as outras pessoas, né? É quando a gente precisa fazer isso. Então, o luto dele, né? A perda dele, da mãe dele, deve ter sido muito grande. E você vê isso incrustado lá no Final Fantasy VII. Por quê? Porque você tem a personagem Aeris, né? Que é uma personagem que você conhece no começo do jogo, inclusive ela aparece nesse trailer, né? E eu não sei se isso é um spoiler, mas de certa forma acho que todo mundo já sabe o que acontece com ela, né? Ela acaba sendo morta no meio do jogo e você acaba perdendo tudo. Tipo, todos os recursos que você investiu naquela personagem, você acaba perdendo nesse momento que ela morre. E é muito triste, porque a gente tende a, tipo, meio que criar um pouco de empatia, né? Criar vínculo com os personagens. E de repente vem o vilão do jogo e mata um dos nossos personagens principais, que a gente tava inclusive, né, shippando, né, com o Cloud, o personagem principal. Eu sempre coloquei ele, né, como o par romântico da Aeris, né. De qualquer maneira, a Aeris ela acaba morrendo e ela de fato não volta mais na história do jogo, mas você pode ver várias citações a ela, várias coisas mostrando e passando sobre ela, inclusive no próprio filme do Final Fantasy Advent Children. Eu acho legal isso, sabe? Que tipo, isso ficou no imaginário das pessoas e a mensagem que o Hironobu Sakaguchi quis passar realmente foi passada adiante, entendeu? E eu acho que esse é um dos jogos mais especiais, não só da nossa geração, mas também dos jogos de todos os tempos, por conta disso, por conta do que ele significou, né? A revolução que ele trouxe não só para os jogos no geral, mas também para os RPGs. Por quê? Porque naquela época, né, a gente estava vendo a transição do 3D. Poucas pessoas tinham visto o 3D como algo legal e tal. E como o Final Fantasy VII foi um jogo muito, muito popular, ele meio que fez a galera dar um pouco mais de atenção. ênfase que o Final Fantasy VII originalmente era para ser um jogo 2D, não era para ele ser 3D. A Square, no final das contas, acabou fazendo o jogo 3D e refazendo ele do zero, né? E eu acho que no meio disso tudo eles adicionaram uma história diferente também. Eu lembro que ele deveria ter saído para Nintendo 64, só que houveram uns conflitos lá entre a Nintendo e a Square acabou lançando esse jogo para PlayStation. E eu me pergunto se a Nintendo ela não se arrepende até hoje de ter perdido a franquia, né? Porque naquela época a franquia Final Fantasy era muito importante, né? Muito, muito. A galera esperava muito os jogos. Eu acho que até o Final Fantasy XII, a galera curtia muito. Depois do Final Fantasy XII, muitos jogadores começaram a desanimar.
Talvez por conta do próprio Hironobu ter saído da Square, ou talvez por eles terem mudado a direção principal da série, né? Antigamente a série, ela era um jogo de RPG em turnos, aí foi mudando pra ser mais dinâmico, e aí quando começou a virar esses negócios hack and slash aí, pra mim isso matou bastante. Eu pelo menos desanimei muito. Eu acho que uma das maiores frustrações com jogos que eu já tive na minha vida foi quando saiu o Final Fantasy XIII e eu quis pegar ele pra Xbox, né? E como eu era pobrezinho na época, eu tive que baixar ele na internet e gravar num DVD. E ele era 30 gigabytes, era muita coisa, era 3 DVDs. Minha internet de 500 KB chorou. E aí eu baixei o primeiro DVD, gravei, coloquei no videogame e deixei baixando os outros. E quando eu fui jogar o jogo, eu joguei umas 5 horas dele. Eu fiquei tão desapontado com o jogo, pela forma que ele funcionava, pela história dele, por tudo, que eu acabei desistindo de baixar os restos. E até hoje, eu parei basicamente de jogar a série. Eu nunca mais joguei Final Fantasy, não joguei o 15. O 14 parece ser um bom MMORPG, mas de qualquer maneira ela perdeu um pouco daquele brilho que ela tinha antigamente, sabe? Eu ainda jogo, inclusive, os velhos jogos. O meu Final Fantasy favorito daquela época é o 8. Pode ser uma coisa polêmica, porque a galera curte mais o Final Fantasy 7, né? O 9 também a galera curte. O 8 é o que a galera diz que é o piorzão, mas eu gostava muito dele. Gostava mais dele do que do 7, de certa forma. E, tipo, foram 3 jogos muito bons que marcaram aquela geração. Depois saiu o Final Fantasy X, que foi ótimo também, um dos meus jogos favoritos, um dos que eu mais joguei no PlayStation 2. E aí depois saiu 12, eu não curti muito o 12 de certa forma. É um jogo que eu ainda tô aberto a jogar de novo, né? Mas é uma série muito importante, a gente tem que admitir, né? E esperar, né? Que venham coisas legais pelo futuro. E espero que você tenha gostado também desse vídeo. Bom, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Você é uma pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço e até depois.